Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meus amores, que saudade que eu estava de gravar vídeo com vocês. Bom, vim conversar com vocês. É necessário gravar esse vídeo para vocês entenderem o que aconteceu, o que se passou, por que eu sumi, porque parei de gravar vídeo, que eu estava sempre ativa aqui e do nada eu sumi. Mas eu vim conversar com vocês e contar realmente o que aconteceu. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo, porque esse vídeo merece ser compartilhado, porque muitas pessoas vão se comover e vão se inspirar nessa experiência que eu passei e que serviu de uma lição, de um aprendizado para mim, para mudar o meu caráter, para mudar meu amadurecimento, né? Tratam mais comigo do que com meu filho. Mas é um testemunho do meu filho e agora eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, bora. Bom, gente, vamos lá. No dia 9 de dezembro, não vou lembrar a data especificamente, mas no dia 9 de dezembro, antes do dia 9 de dezembro, pro dia 5, por aí, dia 3, o João já tava com tossindo bastante e espirrando bastante. E aí, no dia 5 ou dia 6, se eu não me engano, eu saí com ele. Pra quem não sabe, meu bebezinho, ele tinha 1 mês e dias. Então, ele tinha acabado de completar 1 mês. E eu fui sair com ele por rebeldia minha. Porque a minha mãe tinha me falado pra mim não sair com ele. Algumas pessoas tinham me falado pra não sair com ele novinho. Porque ele é muito novinho. Então, prejudica. De noite tem sereno, né? Essas coisas, poeira. E aí, eu saí com ele. Enrolei ele todinho, empacotei ele todinho. E na minha cabeça ele não ia pegar nada, nada ia acontecer com ele. Ele tava ali, pra mim, ele tava protegido, né? E aí eu saí com ele, tudinho, ele todo empacotado. No outro dia, quando ele chegou tossindo muito mais do que ele estava tossindo. E aí eu falei assim, conversando com a minha mãe por aqui, a gente falou assim, é melhor a gente levar João numa emergência, porque aqui não tava atendendo no meu posto de saúde. Aí eu falei assim, é melhor a gente levar ele numa emergência, porque lá ele passa por uma pediatra, e aí eu vou saber realmente o que é que João tá acontecendo com o João, e aí eu vou poder, né, resolver de alguma forma. Ela passa medicamento. Na minha cabeça, era uma virose, entendeu? E aí, beleza. Levei ele na UPA, na emergência. E, gente, eu não tinha noção do que ia acontecer com o João quando aquela médica começou a falar. Quando eu entrei naquela sala e eles começaram a consultar João, examinar, um olhava para o outro e não falava nada. E na minha cabeça eu ficava pensando, meu Deus, o que esses médicos querem dizer e não dizem nada a mim? E não falam nada. Olhava para João e um olhava para o outro e não contava nada. Foi quando a médica, a pediatra, falou assim, é, ele tem algum problema de cansaço, não sei o quê. Foi perguntando essas coisas assim. Eu disse, não, eu nunca tinha visto o João daquele jeito. E aí, quando ela tirou a roupinha dele e me mostrou a barriga dele que tava repuxando bastante, e isso aqui, ó, gente, do João, tava entrando lá pra dentro, bem lá pra dentro mesmo. Ela falou assim, mãezinha, ele tá muito cansado e ele tá com muito catarro. A senhora vai imediatamente pra um UTI, porque o seu filho vai ser internado. Gente, vocês acreditam que quando ela disse isso, criou um sentimento de culpa em mim, porque veio só na minha cabeça. A culpa foi minha. Porque eu saí com ele à noite e tava frio naquele dia que eu saí com ele à noite. E eu não tive noção, não pensei no meu filho. E aí ela disse, agora a senhora vai ser internada aqui na UPA e a ambulância vai vir me buscar. Tem as coisinhas dele aqui, roupinha, tudo, se não tiver, mande buscar, porque daqui ele vai direto pro hospital. Gente, nem pra casa eu voltei mais, fiquei com ele lá na UPA. Já me internaram e eu saí olhando para aquele lugar sem dimensão de nada, já querendo, já chorando, porque ele não ia voltar para casa, ele ia ter que ser internado, ele ia passar por coisas que ele não deveria ter passado, entendeu? Por culpa minha. Então criou esse sentimento de culpa dentro de mim, porque particularmente foi culpa minha. Eu poderia ter evitado, eu poderia ter ficado com ele em casa, tratar dele ou fazer alguma forma, ele não poderia ter piorado. E aí eu me internei, fiquei com ele lá esperando a ambulância chegar. Minha mãe foi para casa buscar o restante das coisas para eu levar para o hospital, roupa, lençol, tudo. E a partir do momento que a gente internou, elas viram que João não ia conseguir mais comer pela boca, porque ele estava cansando muito. E aí colocaram uma sonda em João e começaram a fazer lavagem nasal, que é com soro, e fazer a bombinha, né? Sequentemente, acho que fizeram de 2 em 2 horas, não de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Todo mundo sabe que quem coloca sonda é sempre quem tá internado, entubado, caso grave, e a gente sabe o quanto é desconfortável, né? E dolorido para uma mãe ver um filho colocar uma sonda. Tanto que as mães que estavam ao redor ficavam vendo, nem queria ver, porque ele era pequenininho e ia passar por aquilo, né? E aí ele assiste com a gente, olha, pense num negócio difícil. Eu digo para vocês, eu tive que esse tratamento, né, na vida de João foi mais dentro de mim do que nele. Claro que ele sofreu,
porque ele passou por coisas que ele não deveria ter passado, mas tratou mais comigo, gente. Eu chorava a todo momento, todo instante, porque na minha cabeça poderia ter sido evitado ele passar por aqueles sofrimentos, né? Então a sonda é o quê? É um caninho que coloca lá dentro do nariz, que vai até o estômago para ele poder se alimentar. Então, assim, é um caninho realmente que se passa e aquilo ali não tem anestesia para ele ficar calminho, é no cru mesmo, então ele é pequenininho e as enfermeiras vêm fazer isso nele para mim, ter força ali naquele momento, poder segurar ele. Então, foi bem difícil. Eu vou colocar umas fotos para vocês verem como é que ele ficou. Pronto, naquele dia mesmo, quando deu 8h30 da noite, 8 horas da noite, a ambulância chegou e me levou para o Otávio de Freitas, que é um hospital aqui perto da minha cidade. E me levou para UTI. E na ambulância eu fui tentando analisar como é que eu ia me adaptar, porque eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha ido para o hospital grande, nunca tinha ficado com ninguém internado. Então, eu estava ali com meu filho, e ali meu filho estava nas mãos da medicina, com uma doença que eu não sabia o que era, que eu não tinha noção do perigo que aquela doença poderia fazer pro meu filho. E a única coisa que vinha na minha cabeça era que eu tinha que clamar a Deus, porque só Ele poderia resolver a situação do meu filho. Eu sei que a medicina tinha medicação, tinha tudo, mas a única pessoa que poderia resolver curar meu filho era Deus. Então, eu errei como mãe, não ter escutado outras experiências e não ter pensado no meu filho, pensado mais em mim do que nele. E aí a gente foi na ambulância. João já foi com a sondinha, João já foi com acesso, porque se precisasse de medicamento, João já ia colocar o medicamento nesse acesso. E pense que, ai gente, ai meu Deus, não existe pra nenhuma mãe ver seu filhinho ser furado, colocar esses procedimentos que é chato, que é doloroso. Ele pequenininho, gente, ele tava tão agoniadinho, tipo, ele olhava pra mim com um olhar, tipo, querendo, mãe, me ajuda, mãe, me tira daqui. E aquilo ali criava na minha cabeça. E eu fui só na ambulância, minha mãe não podia ir, porque ela tive que voltar pra casa. E cheguei no hospital, quando a gente chegou, o João foi direto pra UTI. E quando eu entrei naquele lugar, que eu vi aquelas crianças ali, gente, eu tive a noção do valor da vida, sabe? Às vezes a gente não valoriza a nossa própria vida, ou a vida das pessoas que estão próximas da gente. E ali eu vi tanta criança perdendo sonhos, perdendo momentos, perdendo tudo. Tudo deles sendo parado por conta de uma doença. E João chegou, foi para os aparelhos, né? O aparelho que mede a saturação, que é o oxigênio, o aparelho que mede o batimento cardíaco e o aparelho que mede para ver como é que tá o corpinho de João, como é que tá se evoluindo. E eu lembro que Deus tomando sempre a frente de tudo, colocou médicos excelentes para cuidar do João. O doutor veio conversar comigo, falou o que é que meu filho tinha. E ele disse assim, mãezinha, ó, seu bebê, ele já foi examinado, já foi passado pra gente aqui, o raio-x, tudo que veio lá da UPA já. E seu bebê, ele tá com bronquiolite e pode ser causado uma pneumonia por conta do catarro. E aí, gente, quando ele falou aquela doença, e eu lembrei dessa doença, que eu já tinha visto algumas mães falar, eu falei assim, eu não acredito que meu filho pegou esse vírus. É um vírus totalmente perigoso, que sim, pode levar à morte, mas também tem cura. E a gente passou 4 dias, gente, na UTI, do Otávio de Freitas, e fazendo procedimentos, fazendo toda hora lavagem. João ainda continuou na sonda. Por bom tempo, João continuou na sonda, se alimentando por sonda. E fez exames, passou por exames, né? Sempre sendo examinado pelos médicos, né? E sempre sendo cuidado por um enfermeiro. Não pude, essa foi minha dor mais forte. A área da UTI, gente, a mãe não pode ficar com o bebê. Acho que todo mundo já sabe disso, né? A área da UTI, a mãe lá era de 7 da manhã até 10 horas da noite, que a mãe poderia ficar com seu filho. Então, nesse período, quando ela quisesse entrar, a qualquer momento ela poderia entrar, ficar só um pouquinho e sair, entendeu? Não poder ficar lá o dia todo quando a gente fica no nosso filho diariamente. Então, essa foi a parte que mais me doeu, porque eu não poderia estar com ele, como eu ficava com ele em casa, eu botei ele pra dormir, arrotar, brincar com ele, conversar com ele, sabe? Então, assim, pra mim foi mais dolorido por conta disso, porque eu perdi esse privilégio de estar com meu filho por uma desobediência minha, sabe? E isso sempre passava na minha cabeça, que eu poderia ter evitado, sabe? Ele tá ali, risco de pegar outras doenças ou piorar. E eu sempre dizia a Deus, Senhor, tira esse sentimento de culpa de mim. No lugar desse sentimento estar em mim, me trata de alguma forma, muda o que for preciso mudar em mim. Se eu sou muito orgulhosa, ou se eu tenho uma soberba muito grande, trata comigo. E, gente, Deus tratou comigo a todo momento naquele hospital, sabe?
Tinha dias que eu não tinha força para nada. E eu olhava pro meu filho e eu dizia, meu Deus, quando isso vai passar? Quando é que essa dor vai sair de mim? Meu filho tem que sair daqui, sabe? Ver os dias passar e ele continuar ali e não ter melhora, continuar do mesmo jeito, sabe? Então, isso doía muito em mim. E quando o doutor Marcos falou comigo, disse, mas ele vai ficar bem, ele tá reagindo bem. A saturação de João precisa chegar em 98, 99, 100. Só tava 94, 93. Ele precisa ter um bom oxigênio, que senão a gente vai ter que colocar oxigênio. Então, todo momento, eu me apeguei muito com Deus, sabe? Porque eu precisava de Deus naquele momento. Ele era a única pessoa que poderia entrar no pulmão do meu filho. Poderia entrar na vida do meu filho para trazer de volta como meu filho era, como meu filho nasceu, saudável. Enfim, a gente passou 4 dias na UTI. E João, nesses 4 dias, melhorou bastante, né? Foi se evoluindo bastante. E aí, eu lembro que o enfermeiro que cuidou muito de João com muito amor disse assim a mim, profetizou na minha vida, né? Sexta-feira, quando eu chegar aqui, a senhora não vai estar mais aqui. A senhora crê? Eu disse, eu creio. Ele tem a fé, seu filho é forte, ele vai sair daqui. E na quarta-feira, eu cheguei lá na segunda. Na quarta-feira, eu saí lá da UTI, o doutor Marco veio falar comigo e disse, mãezinha, a princípio ele tá bem. Então a gente vai levar ele pra enfermaria pra observar se esse vírus saiu, se ele tá bem e que ele pode ir pra casa. Mas não é um caso de que ele vai pra casa, ele pode piorar, né? Ou pegar uma bactéria por conta de ser um hospital que não tem só crianças, tem adultos, idosos, enfim. E eu saí de lá da UTI, fui pra outra ala, pra enfermaria. E lá eu passei, acho que, ao total, eu passei no hospital 11 dias. Então, 4 dias eu passei na UTI e o restante dos dias, corrigindo, gente, eu passei 15 dias no hospital. Porque eu saí antes de ontem do hospital. Recebi alta, né? E aí a gente foi pra enfermaria. Eu passei mais tempo na enfermaria do que na UTI. Porque João teve que fazer vários procedimentos que foram complicados também. João teve que fazer fisioterapia. João teve que passar por um fono. Pra quem não sabe o que é fono. Fono é uma médica, né? Uma doutora que se analisa a boca, né? Tudo ela sabe sobre a boca, língua, tudo. Então, João tava de sonda, precisava de uma fono. Então, foi pediatra, fisioterapeuta e fono. E aí, todo dia, todo santo dia, João tinha que fazer fisioterapia. Para quem não sabe o que é lavagem nasal a jato, é aqueles caninhos assim, que tem uma máquina, aí tem uma mangueira, aí essa mangueira, ela entra dentro do nariz do bebê e vai até o pulmão para poder tirar a secreção de catarro. Gente, imagina, uma criança de 1 mês fazer isso todo dia. É um algo invasivo? É, mas era necessário para meu filho poder melhorar. Nos primeiros dias, se você não tem noção, saía com sangue. Porque tinha que puxar. E o catarro de João no começo era muito grosso. E então ele teve que fazer esses procedimentos todos os dias lá na enfermaria para ele poder melhorar. E aí, fazendo esses procedimentos, João ainda continuou pela sonda porque ele não conseguia ainda comer pela mamadeira, porque ele cansava muito. E aí foi feito na fisioterapia exercícios para ele parar de cansar. Mudou completamente tudo de João. A forma que João dormia mudou. João tinha que dormir na forma mais alta possível aqui nessa partezinha aqui, ó, do pescoço, para ele poder ficar com a cabeça em pé e poder respirar melhor. E a todo momento elas iam lá me examinar João e a pediatra também. Então João fez na enfermaria raio-x para ver o que tinha no pulmãozinho do João, se João tinha alguma deficiência. Porque a barriga de João aqui nesse centro repuxava muito. Então, na cabeça dela, ou ele estava cansando, ou era algo que era deficiência dele que ele nasceu. Aí a médica pediu um raio-x, João fez hemograma, graças a Deus os exames de João deu tudo certo. João fez teste de Covid, porque questionaram que poderia ser Covid, mas graças a Deus deu negativo. Então, era realmente uma bronquiolite. Então, ela estava se adaptando com o tempo, porque é uma doença. Vocês podem pesquisar no Google, é uma doença que tem dias. Então, João estava nos dias dessa doença, ia ver como é que ela ia se comportar no corpinho dele. Conforme as fios e o sudinho ia adaptar. Não usaram medicamento nenhum. Mas teve um momento em que eu tava vendo que meu filho tava sofrendo tanto. Teve um dia que eu orei, disse, Senhor, se tem alguma forma de fazer com que esse catarro, esse cansaço passe, não nesses procedimentos assim que ele sofre, gente, quando terminava a lavagem, ele ficava tão cansado. Chega, ele ficava assim com a carinha de triste, dizendo, ai meu Deus, tá cansado, tá doente, sabe? Porque realmente dói. Aí eu disse, Nelly, dói realmente, porque é algo que repuxa e ele tá sentindo. Então, gente, ele ficava vermelho, agitado. Ai, era horrível de se ver. Então, assim, todos esses procedimentos que eu passei, que eu mesma vi, só tinha eu. Deus só fez com que eu passasse, se eu estivesse perto dele, doía tanto em mim, mas ao mesmo tempo me tratava como mãe, como mulher, para me entender que não era, as coisas não poderiam ser do meu jeito.
As coisas tinham que ser do jeito e da forma que Deus ele queria conduzir, tanto na minha vida quanto na vida de João. Eu planejei uns planos no futuro para João de uma forma, mas Deus ele não queria dessa forma. Deus ele queria de uma forma melhor e da forma dele. Então, ao decorrer do tempo, eu fui me adaptando e entendendo que não era do jeito que eu queria, sabe? Deus ele queria um futuro diferente pro meu filho. E eu não entendia isso e tive que entender ao decorrer do tempo. E sempre quando eu engravidei, eu sempre soube que meu filho era promessa de Deus. Então, é aquela passagem que eu li muito sobre Ana, quando eu tava lá. Ana queria muito Samuel, mas Ana fez um voto a Deus que quando ela tivesse Samuel, engravidasse Samuel ia ser de Deus. Ela ia entregar ele para o Senhor. Então, assim, quando eu engravidei, eu sempre disse, meu filho vai ser de Deus, meu filho vai ser de Deus. E quando chegou o momento de eu depositar o futuro do meu filho nas mãos de Deus, eu não fiz. Eu que quis escolher os planos do meu filho. E não era desse jeito. Eu tinha que escolher o que Deus ele queria. Deus ele saberia o melhor pro meu filho lá na frente. E eu não sabia. Então eu tive que entender e adaptar que as coisas não é do meu jeito. Tem que ser o querer e a vontade de Deus. Só que minha mente não entendi isso e eu tive que passar por esse processo. Então foram 15 dias difíceis pra mim, sabe? Dolorosos. Todo dia doía, todo dia chorava porque eu fiquei com saudade daqui de casa, saudade da minha família, saudade de ver ele com os avós dele, né? Saudade de tudo. E ali eu conheci pessoas, vi coisas, vi mães que sofreram e sofrem mais do que eu, vi mães perder os filhos pelo ar. Então, assim, eu tive que passar por aquilo. Tinha dias que eu dizia, meu Deus, quando é que eu vou embora daqui? Quando é que eu vou tirar meu filho daqui? E as coisas só pioravam. Vinham médicas que não queria saber da situação do meu filho, ou deixava tipo pro Léo, e eu dizia, meu Deus, o porquê, o que é que o Senhor faz que isso aconteça? E Deus sempre em silêncio, Deus nunca falava, ele tava me provando e eu não tava entendendo, sabe? E aí foi quando chegou uma pediatra e ela conversou comigo. Aquela mulher foi enviada por Deus, gente. E ela começou comigo, ela falou assim, mãezinha, eu tô na situação do João Pedro, e eu quero perguntar um negócio à senhora. Passaram algum medicamento? Eu disse, não. Ela disse, então eu vou passar. Foi quando ela passou o medicamento da bombinha para quem tem asma. Pronto, passa aquele medicamento. E passou o antibiótico para tosse, porque João estava com uma tosse muito grande. E essa tosse fazia com que ele tossisse e ele cogitava o leite para fora. Então, o leite que ele comia pela sonda, ele colocava todo para fora. Então, ele ficava com fome e ele não poderia ficar com fome, porque aí ia ficar desnutrido. Aí ela passou isso, pediu um raio-x e um hemograma. Quando eu desci lá para baixo para fazer o raio-x, graças a Deus, médicos maravilhosos. E ela falou assim, mãezinha, eu acho que ele tem alguma síndrome no pulmãozinho dele. Ou é uma síndrome, ou é uma deficiência. Gente, quando ela falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, mais uma coisa pra piorar a minha cabeça. O que é que meu filho tem? O que é que tá acontecendo? Ele já tá com isso, vai ficar com uma... Olha, gente, minha cabeça ficava uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Então, quando eu desci lá embaixo, fez o raio-x, eu não vi o raio-x. E ela só vinha no outro dia. Então, imagina a minha cabeça como é que eu ficava na noite. E João chorava, ficava agitado, chorava. E nesse período, o João tirou, acho que umas 6 sondas. Porque nele, ele incomodava ele. Então, João é um bebê que ele mexe muito no rosto. Então, ele tava sempre de luvinha, mas mesmo assim, tudo que ele mexia, saía. E, gente, olha que aflição era pra colocar essa sonda. Porque esse menino chorava, ficava inquieto. Eu também chorava, a enfermeira ficava agoniada. Gente, era uma loucura. E aí, foi quando no outro dia a médica foi de manhã, falou assim, ó, o pulmão do seu filho não tem nada, mas ele tem um ossinho que nele é diferente. Ele tem um ossinho que esse ossinho dá essa impressão de que está repuxando a barriga dele. Então não é cansaço. Ela falou assim, mas a gente vai continuar o tratamento do período da bombinha, do antibiótico, que eu quero que ele melhore 100%. Tudo isso durante 15 dias. E aí, João, graças a Deus, melhorou. Quando foi, acho que com 10 dias, ou foi 10 dias, João tirou. João, a gente colocou a sonda de dia. E quando foi à tarde, João puxou a sonda. E aí colocamos a sonda novamente. Quando foi de madrugada, ele foi e colocou e tirou a sonda. Só que nesse dia ele tinha começado o que eu orava, o que eu tava orando e pedindo muito a Deus para que ele pegasse, que era a pegação da mamadeira. Porque se João pegasse a mamadeira, tomasse o leite, não recogitasse, arrotasse e dormisse, a gente iria para casa. Isso diria que ele não estava cansado, ele estava ótimo e dava para ele poder ir para casa e tirar a sonda. E o que eu mais pedi a Deus, gente, é para que aquela fono chegasse lá e dissesse, mãezinha, João vai ficar sem a sonda, vai pra casa. Era o que eu mais pedi a Deus, gente, pra ele ir pra casa. Nossa, eu não aguentava mais, meu filho, eu vou sofrer. Eu não aguentava mais. Ele tá aqui do meu ladinho dormindo lá embaixo. E aí, foi quando nesse dia ele tirou, gente, de madrugada. Eu dormindo, o enfermeiro chegou lá pra fazer medicação. Poxa, mãezinha, cadê a sonda do João Pedro? João se libertou da sonda. Até isso, Deus deu força ao meu filho, sabe? Eu creio que foi Deus mesmo que deu força a ele pra ele se libertar. Pra hoje o médico ver que ele não queria mais aquela sonda. E aí a doutora disse, desisto, mãezinha.
a gente vai deixar esse dia inteiro, João, só com a mamadeira. E se ele ficar com a mamadeira a todo horário certinho, e não recogitar, isso é um bom resultado. Gente, Deus é tão bom. Porque tinha uma igreja orando, tinha um povo de Deus orando pela vida do meu filho. Eu agradeço a todo mundo, né, que se compadeceu a orar pela vida do meu filho. Que Deus recompense a vida de cada um de vocês. Eu hoje não posso dar presente ou algo assim, mas Deus, Ele pode. Porque foi Deus que fez, sabe? Não é pra minha glória, não é pra glória de ninguém. Tinha que ser pra glória de Deus. Então, eles tinham que fazer isso na vida do meu filho. E eu sempre digo, não foi medicamento, não foi procedimento, não foi nada disso. Foi a misericórdia de Deus na minha vida e as orações das pessoas que oraram pelo meu filho. Tinha gente orando, gente que eu nem conhecia, orando, apresentando meu filho de madrugada, no seguro de oração, nas consagrações, em tudo, né? Depositou, né? Criou esse amor pelo meu filho. E tem pessoas que diziam, Nai, a gente tá orando, a gente tá firme orando, ele vai sair daí. Vocês vão sair daí. Antes de Natal você vai estar em casa. Profetizando coisas boas na vida do meu filho, minha mãe, minha irmã, meu padrasto, toda a minha família, pessoas que me conhecem, amigas da igreja. Então, assim, pessoas que gostam do meu filho, né? Porque eu fico muito feliz por esse amor que todo mundo sente. E aí, João, graças a Deus, eu sempre mandava mensagem, gente, hoje ele vai precisar testar uma madeira, orem aí pra dar certo. E todo mundo orava. E quando foi no outro dia, a médica, mãezinha, ele foi ótimo. Ele vai continuar na mamadeira, não vai mais pra sonda. E até pra ele, gente, foi bom. Ele se sentiu melhor. E eu pensava que João ia sair com um pezinho ruim e tal. Gente, João pegou peso. João tava com quase 5 quilos. E a hemoglobina de João tá ótima. Saturação ótima, oxigênio, batimento cardíaco, tudo ótimo. Ele só precisava desse momento pra sair de lá mesmo, da mamadeira. E graças a Deus, ai gente, João fazia tudo certinho. Foi Deus mesmo que entrou no pulmão do meu filho, dentro do meu filho, eu não sei. Porque até as enfermeiras diziam, mãezinha, ele não tava cansando. Ele tá tomando, a fono, ela que analisa o bebê tomando na mamadeira, ela dizia, oxe, ele tá puxando ódio, parece que ele tá há muito tempo mamando na mamadeira. Ele não tá cansando, tá respirando pelo nariz, que ele só respirava pela boca. Tá dormindo bem, ai, que menino saudável. Aí, antes de eu vir pra casa, o doutor Marcos passou lá e falou assim, esse bebê era o bebê que tava na UTI, mãezinha, ele tá ótimo, saudável, com a boquinha rosa. João chegou lá com a boquinha branca, gente, sem cor, todo magrinho na UTI, até o doutor se impressionou. Então, a todo momento eu dizia pra eles que foi Deus que fez, foi Deus que curou meu filho, deu sabedoria a eles também, pra eles fazerem os procedimentos, mas foi o Senhor que deu a cura ao meu filho novamente. Meu filho é um milagre, gente. Eu hoje posso dizer que meu filho é um milagre. Pelo tudo que meu filho passou, desde a minha barriga até agora, o meu filho é um milagre. Então, assim, meu filho passou muita coisa dentro da minha barriga que poderia ter nascido deficiente, com a microcefalia ou algo pior. E ele nasceu um menino normal, saudável. Passou por tudo isso que eu pensei, chegou um momento que eu pensei que eu ia perder o meu filho. E eu não perdi. Então, assim, Deus toca naquilo que a gente mais ama pra gente poder aprender, pra gente ter que amadurecer. E é isso que sempre fica na minha cabeça. Deus, ele tocou no que eu mais amava. E eu entendi que eu não vivo sem meu filho. Eu aprendi na UTI a ter paciência com meu filho, que eu não tinha. Era algo, não tinha paciência. Quando ele chorava, eu chorava em casa, dizia, menino, cala a boca, menino. Eu aprendi a ter paciência, a esperar o tempinho dele. Se ele tá chorando porque tá assistindo alguma coisa, e eu tinha que entender. Eu aprendi a lidar com os sinais dele, o olhar, a forma do toque. Tudo isso eu aprendi junto com meu filho, gente. Então, assim, Deus, ele é sábio em tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, Deus é muito fiel. Eu passei por esse tempo sem gravar nada pra vocês. Fiquei longe da internet. Até isso Deus tratou comigo, sabe? Que o meu propósito aqui no YouTube, meu propósito no Instagram, onde for que eu queira continuar assim nessa vida de influência, é falar sobre o que Deus ele faz, o que Deus ele existe. Porque existem pessoas que precisam escutar isso. Eu não sei quem é que tá assistindo, o que é que tá passando, o que é que tá acontecendo. E tem pessoas que precisam ouvir que Deus, ele faz, independente da situação. Seja uma situação de doença, de algo maior ou pior, Deus, ele faz. Então, o meu propósito aqui na Terra não é um propósito de, como é que eu posso dizer? De ser uma influencer, uma blogueira qualquer, não. Eu tenho que falar do meu evangelho, do que eu vivo, né? A minha crença. Então, eu tenho que falar do Deus que eu sirvo. Exatamente isso. E Deus, ele me ensinou muito isso, que eu deveria falar aqui no YouTube, sempre falar de Deus, sempre dizer que Deus, ele existe, que Deus, ele é bom, que Deus, ele é fiel, que Deus é misericordioso. Mesmo a gente sendo infiel, ele cuida da gente. Então, assim, eu aprendi muito com Deus nesses 15 dias. E Deus, ele me ensinou bastante. Deus também me ensinou, gente, a ouvir opiniões, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ouvir opiniões das pessoas. Eu sempre acho que eu sempre sei de tudo. E não é assim, né? Às vezes a gente não sabe das coisas. Então, eu aprendi a ouvir mais, dar mais atenção a conselho de pessoas que têm mais experiência do que eu.
A minha mãe, a minha irmã sempre me falava, minha mãe também, não sai com esse menino é pequeno, fica com ele em casa, no momento certo, que ele tiver os meses, ele sai, só que não dei ouvido e aconteceu. E aí eu aprendi, gente, com Deus. Hoje eu vim aqui dizer pra vocês que não deixem, não se deixe desobedecer, não se deixe não ouvir as pessoas, não se deixe viver o seu propósito e o de Deus de lado. Queira viver o propósito de Deus, porque Deus ele sabe o amanhã. Deus ele conhece melhor. Eu planejei um futuro e algo para minha vida e para a vida do meu filho. Só que não estava adapto o que Deus ele queria na minha vida, porque não era isso que Deus ele queria. Deus ele queria e quer algo melhor para mim. E quando eu olhei e abri os meus olhos e vi que realmente aquilo que eu queria não era aquilo que eu imaginava, eu entendi, gente, que aquele meu plano não serviria de nada, só ia trazer prejudicação para mim e para o meu filho. Então, queira viver o melhor de Deus. Me falaram uma frase, falaram assim, Nai, gerar um testemunho dói. Então é necessário a gente passar para doer na nossa pele, para a gente poder ter um testemunho, né? Então, assim, eu tive que passar por isso. Mas hoje eu me sinto, vejo meu filho bem, vejo meu filho, gente, meu filho tá alegre, feliz, sorridente. Cada sorriso dele, não sei, me dá mais força de querer viver, de querer fazer a obra, sabe? Deus ele me ensinou muito isso. Então, se eu tenho um filho saudável, eu vou fazer a obra, eu vou seguir o que Deus quer na minha vida. Deus quer muito que eu cante, que eu louve, que eu fale que ele existe. Tudo isso que meu filho passou gera testemunho para outras pessoas. Então, o porquê eu não posso viver esse propósito que Deus quer, né? Então, hoje eu tô muito feliz, tô muito grata a Deus que a gente veio pra casa antes de Natal, como Deus ele prometeu. Meu filho tá ótimo, tá saudável. Né? Vocês vão ver no decorrer do tempo que eu vou mostrar pra vocês, óbvio, em vlogs, tudo isso. Agora é Natal, primeiro Natalzinho dele com a nossa família. Claro que João ainda tá tomando medicação, tá? Pra ser curado 100%. Então, ele ainda tá fazendo a bombinha. Mas são coisas que vai acabar, né? E ele vai ficar curado. Ele já está, mas é só pra analisar mais um pouquinho. Estou tendo cuidado a mais com ele. A gente tá fazendo lavagem nasal. A gente tá sempre vendo a temperatura do banho. O ventilador, que era um erro meu como mãe. Eu sempre deixava o ventilador no 3, no forte. E o menino senta com luva, meia, e o ventilador em cima do menino. Isso não podia, porque ele é pequenininho. Não vou estar saindo com ele. João só vai sair depois de 6 meses. Então, assim, todo cuidado agora com o meu príncipe é pouco. Ele vai ficar mais tempo em casa, com a vovó, com o vovô, que estão com saudades. E eu vou mais valorizar a vida do meu filho, dar mais valor, porque se eu perder ele, gente, ninguém vai me dar outra. Então, assim, eu preciso cuidar dele. E aí, até isso, Deus me ensinou. Vai chegar o tempo certo de eu poder sair com ele, de eu poder levar ele pra passear, pra ele brincar. Até isso, Deus me ensinou. Minha filha, tudo tem um tempo determinado. Então, o tempo de João agora é ficar em casa, se recuperar, aproveitar esses momentos dele em casa, curtir mais dele, ver as fases dele. Ele tá com uma fase tão gostosa, que ele mexe as mãozinhas, os bracinhos, ele ri, ele interage com a gente, ele brinca. Então, assim, aproveitar essa fase. E quando ele puder sair, a gente sai com ele pra curtir, passear. Então, assim, até isso Deus me ensinou, né? Que tem um tempo certo pra tudo. Então, quero compartilhar com vocês o que aconteceu, porque eu sumi. Estou de volta, sempre que puder. Vou estar gravando aqui pra vocês, minhas experiências. Vou falar mais de Deus aqui no canal, tá, gente? Não sei se vai ter gente que vai gostar desse conteúdo, mas eu vou falar mais de Deus, sobre Deus, o que Deus ele faz. Sempre vou estar falando um pouquinho de Deus em vlog, o que for. Porque eu preciso estar falando de Deus, gente. Deus ele existe, Deus ele faz na nossa vida. No final, vou deixar umas fotinhas passando. Chega a dar dó, gente. Dele com a sondazinha, dele lá internado. E a evolução dele de lá até aqui. Né? Ele melhorou bastante. E Deus é muito bom, gente, tá? Então, espero vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, deixar o like, comentar aqui embaixo se vocês estão com saudades. Se vocês querem ver o João, tá? Agora vai vir Natal, Ano Novo, gente. Deus finalize esse ano de 2024 da gente com coisas boas, com bênçãos. E compartilhem também esses vídeos com outras mamães e outras pessoas para assistirem, interagirem, se inscreverem no canal e virem que Deus ele cura, que Deus ele faz, dependendo da doença, dependendo do que for. Pra você que seja impossível. Pra mim, a bronquiolite era algo impossível na vida do meu filho. E Deus, ele fez. Então, não tem impossível pra Deus, tá? Tem possível. Então, acreditem e saibam que Deus, ele está sempre no controle de tudo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo